O ego está controlando a sua vida? Bom dia, amigos. Bom dia do A ao Z, para não esquecer você. Um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso. Sempre eu sou Europa, mais um dia, mais missão. Um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês permitirem nesse momento dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que fazer para você. Amigos, nesse dia maravilhoso, nesse local maravilhoso, eu gostaria de perguntar para vocês o que? O ego está controlando a sua vida? O que é o ego? O ego é a coisa mais importante que nós temos, que está no nosso cérebro. Não é que está num lugar, está do outro. Está tudo junto. Né? É igual o software de um computador. Você tem lá dentro desse software vários programinhas que vão fazer o seu computador trabalhar. Ou talvez é um programinha lá que você tem para matemática, porque você trabalha muito com matemática. Às vezes é um programinha para contabilidade, um programa para sua empresa, para sair nota fiscal. Vários tipos de programa, está lá dentro. Mas às vezes dentro do software pode ter vários programas. Estão entendendo? Então o que acontece? Nosso cérebro tem a parte do ego. O ego é muito importante para nós. Fiz até um vídeo sobre o ego, se ele é útil ou é inútil. E ele sim é útil e é inútil dependendo da situação. O seu ego está dominando a sua vida? Se ele estiver dominando a sua vida, já temos algum problema aí. O que tem que dominar a sua vida é o seu self. O self é a nossa parte interligada com a glândula pineal, interligada com o Todo-Poderoso. O nosso self é o controlador, que ele controla o ego, ele tem que estar acima controlando. Nosso self, a nossa parte mais controlada, a nossa parte mais racional. O ego, muitas vezes, ele não é racional, mas ele é muito importante na nossa vida, porque uma criança, por que você acha que a criança aprende a falar, aprende a mexer com a colher? Porque ela vê a mãe, vê fazendo, e aí ela tem vontade, vê a mãe andando, vê a mãe falando. Por que eu falo ver a mãe? Porque é a mãe que cria mais a criança, normalmente é assim que funciona. O pai também cria, mas normalmente no normal é sempre a mãe que cria a criança, ali todo dia falando com a criança, até que a mãe puxa sempre para a criança falar, fala mamãe. Aí a criança, a primeira coisa que fala, mamãe, não fala papai. A não ser que o pai está ali mais perto também cuidando da criança. Senão ela vai falar mamãe, a mãe vai falar 50 mil vezes para ela falar mamãe. Primeira palavrinha dela. Então o que é isso aí? O que é isso aí? Isso aí é o ego. É o ego da criança que faz ela aprender, o ego faz ela andar, ela quer andar. Por que ela quer andar? Por que a criança de repente resolve de gatinhar, começar a ficar em pé, segurando? Ninguém ensina, fica em pé, ela nem sabe o que está falando, o que é isso, fica em pé, que som é esse que estão fazendo, que palavra é essa? Ela não entende isso, ela vai entender com o tempo. Mas, naquele momento, é o ego dela que faz sair. Mas o ego não pode dominar a nossa vida, porque quando o ego domina a nossa vida, é muito complexo, é muito complicado. Imagina se o ego domina a minha vida e eu estou aqui fazendo vídeo, mas de repente eu falo, não, a imagem não está tão boa. Eu vou ter que arrumar uma câmera melhor, porque eu vi o vídeo de uma pessoa assim e ele tem uma câmera melhor. Aí a pessoa vai lá e troca de câmera, pega uma melhor ainda. Aí eu falo, não, mas a pessoa trocou, porque agora está melhor. Eu tenho que comprar melhor que ele, isso é o ego. Isso é o ego. Logicamente, existe o ego útil, é de eu dar qualidade, por exemplo, eu gosto de fazer com uma câmera boa, um som bom, tem aqui o fone e tudo. Então são coisas que eu vou adquirindo para poder fazer uma coisa melhor para as pessoas que estão escutando, para você poder escutar melhor a informação. Porque quem lembra do começo que eu fazia com um pau de selfie? Segurava um pau de selfie e fazia sem fone, sem nada, e o celular lá pendurado lá, e falando, e balançando, o celular às vezes virava, depois tinha que cortar a cena, ou eu girava e ainda pedia desculpa, eu não sabia editar, muitas vezes não sabia editar, ele girava e falou, desculpa aí, aconteceu isso, mas é assim e tal, é ao vivo, quase que é ao vivo, é gravado, mas eu não tenho como fazer diferente. Então, mas foi melhorando, e hoje já tem palavras escritas, já aparecem cenas que eu quero colocar, às vezes, uma imagem de um arquétipo, alguma coisa, então é diferente. Hoje já tem um sistema no tripé, tem um fone, então vai melhorando. E essa parte do ego é útil, mas eu não estou preocupado em ser o melhor de todos, ou ter o melhor equipamento, porque daí eu estou sendo dominado pelo ego, eu sou dominado pelo meu self, que mais está ligado com o Todo-Poderoso, e ele deixa o ego agir até um limite, chega num limite, é controlado. Você sempre tem uma opção, você sempre pode controlar. Não deixe que o ego domine a sua vida, porque é muito complexo, muito perigoso isso aí. Você vai querer se meter em dívida para ter o carro igual aos seus amigos, ou melhor que eles, porque o teu ego diz, você tem que ser melhor, você não pode ser pior. Não pode ser pior.
Eu já faz muitos anos que eu não se preocupo mais com isso. Carro, isso, aquilo. Eu tenho o que eu tenho. Ah, mas meu amigo, seu amigo tem o melhor que o seu e vale 15 vezes mais que o seu, que pode valer 50. Não estou preocupado com isso aí, porque eu tenho a minha mentalidade focada no que eu quero focar. No que eu quero focar, tá tudo bem. E nem no que eu quero focar, não estou preocupado de ser melhor do que outras pessoas, porque o meu self domina o meu ego, e assim acontece, o meu self que domina a minha vida. Não é o ego que vai dominar, todos vocês têm o self também. Só que você tem que deixar ele trabalhar, você tem que deixar se interligar. Você tem sempre uma opção, você sabe que você está sendo egoísta, você sabe que tem o ego, não é questão de egoísta, né? Egoísta é só quero para mim. Você está usando o ego para dominar a sua vida. Você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor namorada ou o melhor namorado, você tem que ter, tudo tem que ser o melhor de todos. Isso é o seu ego agindo exacerbadamente, e você não deixa o seu self. Muitas pessoas têm isso aí e não percebem. Elas não percebem que elas não conseguem ter uma coisa que seja igual aos outros. Ela quer sempre ter uma coisa melhor. Ela quer sempre, tudo dela tem que ser melhor. Se ela for fazer o curso, tem que ser melhor. Se ela for comprar o carro, tem que ser melhor. Tudo dela tem que ser melhor que o dos outros. Dos outros, não é melhor para ela. Não tem problema nenhum você ir lá e comprar o seu carro de 300, 400 mil reais. Mas você compra com a sua consciência limpa, que você não vai se preocupar com aquilo, com a prestação, se for prestação ou se for à vista. Você não vai sofrer, você não vai deixar sua família passar dificuldades, você não vai entrar em dívidas que você não pode pagar, porque você quer, o seu ego tem que ser o carro de 300, porque o seu amigo tem um de 250. E aí o ego está dominando sua vida. Agora, não é porque uma pessoa comprou um carro de 400 mil que o self dela não está trabalhando. Ela pode simplesmente ter o self, mas ela tem a capacidade, ela tem, o financeiro dela é para aquele valor. Então não tem problema nenhum. As pessoas falam, pessoas são simples, as pessoas são simples, as pessoas são humildes, só as pessoas que não têm dinheiro. Não pode ter nada. Uma pessoa pode estar com um carro de 400 mil, de 500 mil, ser uma pessoa humilde. A humildade, na verdade, quando a gente fala eu sou humilde, já não está sendo, né? Mas eu falo assim, ela tem uma certa humildade. Ela tem uma certa humildade, ela tem uma certa simplicidade. Mas, para ela não é nada, 400 mil, 500 mil reais, ela compra e não vai fazer diferença. Esse é o como é que fala? É o nível da pessoa que ela vive financeiramente. Mas não quer dizer que o ego dela é exacerbado, por isso que ela compra carro. Não, não é nada disso aí. Ela não tem necessidade de comprar um carro popular de 80, de 90 à vista. Ela não tem essa necessidade, ela não precisa se preocupar com isso. Ela já passou desse nível. Então ela vai lá em cima. Então nós temos que entender isso aí. Às vezes a pessoa fala, então você está falando que todas as pessoas que são milionárias, bilionárias, o ego delas é que domina elas. Não, eu só estou falando que não deixar o ego dominar a sua vida. Seja você uma pessoa simples, que não tem tanto financeiro, como uma pessoa que está exacerbadamente com o financeiro lá em cima. É igual. Se o ego dominar a sua vida e você ser bilionário, logo logo você não vai ser mais, porque você vai começar a entrar em dívida para competir com outro. Esse dia eu estava vendo um iate de 500 milhões de dólares. Parece que é o mais caro que tem no mundo. Acho que é 500 milhões de dólares. Eu não estou falando de 500 mil dólares. Eu estou falando de 500 milhões de dólares. Seria equivalente mais ou menos a 250 milhões, 2 bilhões e meio de reais, mais ou menos, 2 bilhões. Mas se fosse no Brasil era mais caro. Isso aí é de um shake que eu estava vendo. Então existe limite. Agora imagina se tem um outro que tem um ego exacerbado e quer competir com esse shake aí, vai querer comprar um de 700 milhões de dólares, só que ele não tem capacidade. Então ele faz o quê? Faz um financiamento de 300 milhões, 400 milhões, para poder comprar um iate. E ele vai estar criando problemas para a sua vida financeira. Então, não existe limite. Não existe limite. Até essas pessoas que têm muito, também pode ter o ego exacerbado, o ego está controlando a vida dele, ele vai criar problemas financeiros para ele. Sempre o ego ataca mais para criar problemas na parte financeira. Na parte sentimental, é difícil, porque você não compra pessoas. Né? Você não compra pessoas, você não vai comprar pessoas. Mas o veículo, carro, casa, essas coisas tudo você compra. Quando seu ego domina, está na frente, você não deixa o self tomar a posição, vai dar problema. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.